Fala pessoal, bem-vindos a mais uma imersão profunda no nosso texto base. Hoje a gente vai analisar de perto um dos relatos mais extraordinários da antiguidade, o nascimento de Isaac. E olha, não é só uma história sobre família, não. É um verdadeiro estudo de caso sobre ter uma fé inabalável, sobre a arte quase sempre dolorosa de saber esperar e, acima de tudo, sobre como o Todo-Poderoso age quando todas as chances humanas já esgotaram literalmente. Então, vamos direto ao ponto. Logo de cara, o texto joga essa pergunta na nossa cara: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? E é muito importante entender que isso não é só uma frase de efeito bonita para colocar num quadro. É a base de tudo o que a gente vai examinar hoje. Essa pergunta estabelece desde o primeiro momento que o poder divino entra em ação justamente quando as circunstâncias humanas gritam que é absolutamente impossível. E para entender o peso desse impossível, a gente precisa olhar para a linha do tempo dessa história. É de testar a paciência de qualquer um. Tudo começa com uma promessa inicial lá nos 75 anos de idade. Só que o tempo passa, e passa impiedosamente. Aos 86 anos, nasce Ismael, que, como o texto mostra, foi um esforço puramente humano. Aquela típica impaciência de querer apressar as coisas, sabe? Aí, temos um salto enorme de silêncio na narrativa até os 99 anos, quando Deus decide se revelar de um jeito totalmente novo. E, finalmente, aos 100 anos, acontece o milagre do nascimento. A gente está falando de 25 anos de espera, onde a impossibilidade física só aumentava a cada dia. E aqui tem um detalhe fascinante sobre essa revelação aos 99 anos. O termo que aparece no original é El Shaddai. Na sua essência, isso significa Deus Todo-Poderoso, ou o Suficiente. É aquele Deus que revela um poder simplesmente ilimitado, capaz de transformar o que é estéril em algo fértil. É ele provando que o impossível é só um detalhe. E não é coincidência nenhuma que esse nome tenha surgido exatamente um ano antes do milagre acontecer. O terreno estava sendo preparado. Bom, o ponto crucial de toda essa narrativa é o contraste gritante entre esses dois filhos. Eles representam caminhos completamente opostos. De um lado, a gente tem Ismael, que é o resultado direto do esforço humano e da impaciência, nascido da serva Agar. Basicamente foi aquela tentativa clássica de dar uma ajudinha para Deus. Do outro lado, temos Isaac, que é o filho da promessa, nascido 100% por causa da fé e do poder divino. Um representa aquela intervenção precipitada que a gente costuma fazer, enquanto o outro é a pura representação da graça agindo no tempo certo. E sabe o que é genial? O próprio nome Isaac, em hebraico, significa literalmente riso ou ele ri. O texto conta que tanto Abraão quanto Sara chegaram a rir quando ouviram a promessa, porque, convenhamos, ser pais aos 190 anos de idade desafia qualquer biologia. Mas o nascimento do menino transformou aquele riso cínico de incredulidade em um riso de alegria pura e imensa. O nome acabou eternizando essa virada espetacular na vida deles. Por isso, a palavra-chave de tudo isso, extraída do nosso texto-fonte, é milagre. Ela resume toda a natureza do evento. A lógica humana ditava com todas as letras que era o fim da linha, que qualquer esperança biológica já tinha acabado. Mas a narrativa deixa muito claro que Deus não trabalha usando planilhas e cálculos humanos. Ele opera segundo uma vontade soberana. Quando o tempo determinado chega, o extraordinário simplesmente acontece. E pronto. Mas, como toda boa história, o cenário muda. Avançando uns 3 a 5 anos no tempo, chega o dia da grande festa de desmame de Isaac, que era um evento super importante na época. Mas o que tinha tudo para ser o auge da celebração em família, num instalar de dedos, vira um palco de conflito. Ismael, que agora já é um adolescente, é pego zombando do pequeno Isaac. E aquele clima de banquete e alegria azeda na mesma hora. E a partir daí, o clima pesa de verdade. O drama familiar relatado nas fontes atinge níveis bem dolorosos. Sara vê a zombaria, fica absolutamente enfurecida e exige de forma implacável que a serva e o filho sejam expulsos e deserdados. Para Abraão, o texto mostra que o baque foi terrível. Imagina a angústia avassaladora de pensar em perder o filho mais velho que ele também amava profundamente. É um luto antecipado muito pesado. Isso ilustra perfeitamente como tentar dar aquela forcinha no passado pode gerar consequências amargas no presente. A impaciência cobrou a conta. A sequência dos eventos é trágica e super rápida. Sara fica indignada, exige a expulsão imediata. Abraão entra num sofrimento profundo, mas então recebe uma instrução divina que o conforta e diz para seguir em frente com a decisão. E logo na manhã seguinte, a sentença é executada. É o ápice daquela precipitação que aconteceu anos e anos atrás. E o texto não passa pano para essa cena. A dura realidade da partida
é retratada sem meias palavras. É alta madrugada. Abraão despede Agar e Ismael em direção ao árido deserto de Berseba, entregando apenas pão e um odre de água. É só isso. Inicia-se ali uma caminhada errante, sob um sol implacável, com provisões que não durariam quase nada. É um cenário de desamparo e desespero absolutos. Contudo, e esse contudo é fundamental, a narrativa traz um resgate divino de tirar o fôlego. O abandono não é o fim da linha para quem acabou virando dano colateral desse grande conflito humano. Quando a morte já parecia inevitável lá no deserto, os textos apontam que Deus ouviu o choro do menino e viu a aflição da mãe. O socorro chega de forma sobrenatural, reafirmando que aquele mesmo El Shaddai cuidaria de Ismael e faria dele uma grande nação também. Para amarrar toda essa nossa análise de hoje, fica no ar uma reflexão provocativa. Se o Todo-Poderoso cumpriu o impossível no passado, se ele demonstrou um controle absoluto sobre as leis da própria natureza e ainda por cima garantiu socorro no meio do deserto mais árido, o que poderia impedir o agir dele hoje? Deixa a gente pensando, não é verdade? Fica o convite para refletir sobre como a fé pode continuar inabalável, independentemente das circunstâncias que apareçam pelo caminho.